Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, né? Estamos na nossa videoaula de número 31, pessoal, do nosso curso BIM. Na aula de hoje, pessoal, vou falar com vocês a respeito do sistema de vigas, né? Que nós temos aqui uma opção no Revit muito interessante quando você quiser, por exemplo, fazer ali madeiramentos de telhados, por exemplo, alguns tipos de pérgolas, né? Ou pergolados, alguns tipos de ripas, né? Ou, por exemplo, uma sequência, né, de vários tipos de vigas, ou seja, então você cria um conjunto de elementos, coloca distâncias, espessuras, tá? Então ele desenvolve aí o que chamamos de sistemas de viga, tá? Então você pode fazer ele inclinado, usar como eu comentei, madeiramento de telhado. Eu não vou entrar muitos em detalhes de telhado agora, porque vai ter aulas específicas depois falando somente sobre telhados. E aí nós vamos usar aqui no nosso projeto um sistema sim aí de vigas, tá? Então eu vou explicar aí em maiores detalhes para vocês, tá? Então é o seguinte, na aula passada, pessoal, eu mostrei para vocês aí a opção para inserir sapatas, não foi? E também para vigas baldrame. E olha só o que foi que eu aprontei aqui, o que eu fiz. Eu peguei, né, como eu havia comentado com vocês, em cima do que vocês viram, né, eu inseri no projeto, ó, a nossa sapata, tá? Eu criei uma sapata de 50 por 50 com 30 de altura e coloquei as estacas com 2,5, né? Aqui, ó, 2,5, tá? E inseri onde eu achei, né, mais importante lá no nosso projeto, como eu mostrei no vídeo. E depois eu fui e criei uma viga baldrame, chamada viga baldrame, de 20 centímetros por 30, e coloquei exatamente no meio da parede, tá? Vou clicar aqui no editar tipo, ó, tá com 2,5 para cada lado e com 30 de espessura da fundação, tá? E aí eu fui e inseri também todas as vigas baldrames interligando as sapatas, tá? Vocês vão observar, ó, que todas estão aí na mesma altura, ó. Tem 30 aqui de espessura e a sapata também tem 30, tá? Tudo bem? Bom, em cima daquilo que eu expliquei, não tem muito segredo. Algumas partes aqui do projeto, pessoal, eu tive que ocultar as estacas, tá? E depois inserir a baldrame e depois ir lá na planta e ajustar através dos grips, tá? Para que passasse por debaixo da porta, tá bom? Então, foram alguns pequenos reparos que eu tive que fazer manualmente para as nossas vigas ficar bonitinhas ali inseridas. Você vai observar no projeto, pessoal, se você vir aqui, ó, no corte A, que eu fazendo isso, o que eu tenho aqui, ó? Essa porta ela acabou voltando também, deixa eu só ajustar de novo, possivelmente ela deve estar com algum bug. Deixa eu colocar aqui, alinhar, e aqui, ó, isso, tá? Vocês vão observar no nosso projeto, aqui, ó, em corte, que nós temos a viga baldrame e depois nós temos o contrapiso, né? Ou a farofa aqui, ó, de cimentado, que é o nosso piso. E nós temos um vão, ó, tá? Uma distância entre o contrapiso e entre a viga baldrame, tá? Na verdade, as vigas baldrames, elas estão somente onde estão as paredes, ó. Olha lá, tá? Este vão, ou esta sobra que a gente tem aqui, ó, da viga baldrame até o contrapiso, isso aqui, pessoal, vai ser preenchido por terra, tá bom? Ou seja, então os pisos eles vão manter exatamente as mesmas alturas que eles têm normalmente e serão preenchidos com o comando terreno, tá? A gente tem aqui uma opção de criar terreno e aí toda aquela volumetria embaixo dos pisos serão preenchidos por terra, tá bom? É importante vocês entenderem esse conceito. Outra coisa importantíssima também, pessoal, que a gente tem aqui que observar no Revit é esta situação aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma opção para me mostrar para vocês. Aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Aqui também não tem. Ó, em alguns casos, pessoal, o que acontece? Você há de concordar comigo que aqui, ó, você tem uma viga. Essa viga ela tem um volume cúbico de concreto e a sapata também tem um volume cúbico, né? Um volume cúbico. Pode acontecer em alguns casos da viga baldrame entrar para dentro da sapata e aí você terá dois elementos construtivos, ou seja, então o Revit ele vai somar
o que você tem de volume cúbico que está aqui, mais o volume cúbico que você tem da sapata. E aí você vai ter duplicidade de materiais. Então, ó, por exemplo, se você vir aqui, deixa eu ver se em desunir vai dar certo para me mostrar para vocês, ó. Aqui e aqui, ó. Isso, agora sim, ó. Então, quando você ver esta situação, ó, a viga baldrame, ela está passando por dentro da sapata. Quando o correto, como é um elemento único, um concreto armado único, todos os elementos são feitos do mesmo concreto, não é? Então, você tem que vir aqui, ó, em unir e pegar, ó, a sapata e unir com a viga baldrame, ó. Tá bom? Para fazer certinha a união, ó, entre os elementos. Que aí eles não vão ficar com elementos separados, tá bom? A estaca aqui, ó, e a sapata, pessoal, ela tá com um acabamento apenas gráfico por fora, ó, dando esses pequenos pontilhadinhos aqui, ó, que são uma representação gráfica, tá? Essa representação gráfica eu vou mostrar depois para vocês, dá pra gente aplicar posteriormente na baldrame. Agora uma coisa legal, deixa eu só fazer essa daqui que ficou faltando de trás, né, ó. Vou unir esta com esta, isso, agora ficou certinho. Outra coisa interessante também que vocês devem observar é isso aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, na vista do pavimento térreo, planta estrutural, tá? Ó, então aqui por aqui você já consegue ver, ó, a infraestrutura do nosso projeto, ó, né, se desenvolvendo. Olha que legal, né? Tudo certinho aí. Se você quiser, agora, né, não há necessidade de mais de ter o projeto do AutoCAD, tá? Então eu vou voltar aqui os eixos, vou selecionar esse daqui, selecionar todos visíveis na vista, botão direito do mouse e exibir elementos, tá? Então os eixos voltaram, olha lá. E a planta do AutoCAD aqui, ó, eu vou ocultar, tá? Ocultar elementos. Então a gente vai ter uma planta bem limpa, ó. Ah, ficou faltando esse piso aqui. Ocultar, tá? Então a nossa planta estrutural, ó, tá aí bonitinha. Depois, se você quiser, né, você pode, como eu comentei, numerar as sapatas, colocando lá, aqui, ó, anotar identificadores, tá bom? E identificar também as baldrames, tá? Você pode pôr identificador na baldrame, colocar VB101, VB102, tá? Conforme aí os níveis que você tiver de projeto e a quantidade de vigas baldrame, tá? É sempre importante você colocar então aí as devidas simbologias. Também colocar em escala 1/50 e depois, se você quiser, você pode vir aqui, ó, em cota alinhada e você pode, né, literalmente cotar, ó, clica numa face, tá? Clica na outra face, você consegue cotar ela, caso seja necessário, se você não for desenvolver nenhuma tabela ou nenhuma legenda lateral, você pode ir cotando, tá? Não é muito comum, geralmente a gente cria realmente legendas do lado, por exemplo, a gente escreve assim, S1 possui 50/50, S3 70/70 e assim por diante. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente em relação às tabelas, tá? Mas você pode colocar, você pode também cotar os eixos, tá? De repente você tem uma distância dessa estaca aqui, ó, do centro da estaca em relação ao eixo C, aqui, ó, você pode cotar também, ó, mostra ali diretamente na cota 1,91, tá? Então você pode realmente fazer várias coisas aí depois nesse sentido, tá? Bom, então eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, ó. Eu vou pegar aqui, pessoal, bem aqui no eixo 10, eu vou passar um corte, tá? Então aqui eu vou vir em vista, vou pegar aqui o comando corte, e bem aqui, ó, tá? Bem no eixo mesmo, ó. Vou clicar aqui e vou pôr o corte para cá, tá? Com a seta olhando para cima, o observador para cima. Deixa eu só colocar ele um pouquinho mais para lá, pessoal, para a gente ver um detalhe interessante. Ó, eu quero vir com ele até aqui, tá? Esse corte é provisório, tá, pessoal? Apenas para mostrar para vocês, tá? E o campo de vista dele tá vindo estranho, né? Não entendi porque ele tá pegando só aqui, ó. Então deixa eu ajustar essa alça, trazer para cá e até lá no fundo do projeto, tá? Então esse vai ser todo o campo da vista, ó. Ó, dando a volta aqui, tá? Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Este corte, pessoal, está passando no meio da viga baldrame e está passando também entre as sapatas, não tá? Então quando você clicar aqui nele, ó, olha só a vista que a gente vai ter. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui o campo de visão. Tá?
Vou colocar provisoriamente aqui, ó, no modo cores consistentes, nível de detalhamento alto. Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo também, ó. Tá? E aqui é o seguinte, pessoal. Como ele pegou uma cópia da planta estrutural, então ele criou um corte sem as paredes, tá? Ó, ele não está visualizando as paredes, tá? Mas não importa, apenas para mim exemplificar para vocês, eu vou deletar depois. Então, observem agora que, bem como aqui, ó, a estaca, tá vendo a estaca aqui, a sapata e a viga baldrame, agora estão aparecendo, ó, esses triângulozinhos aqui, ó. Isso aqui é a representação gráfica de que o concreto foi cortado. Então, eu estou passando um corte entre as sapatas e entre a viga baldrame. Uma dica, pessoal, para você facilitar ou até para você entender o comportamento depois dos pilares em relação às paredes, elementos estruturais em relação a pisos, você pode fazer isso daqui, ó, pessoal. Uma dica interessante que vai ajudar vocês. Você vai pegar o elemento que você quer, vai clicar com o botão direito do mouse e você vai vir nesta opção aqui, ó. Selecionar elementos na vista, né? Você vai pegar todos. Você vai vir aqui nessa opção, ó, sobrepor gráficos na vista. Olha só a frase. Você vai sobrepor essa representação gráfica nesta vista. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Para não ter problema, deixa eu deletar esse corte, pessoal. Eu vou selecionar ele, vou excluir, tá? Ele já sumiu daqui, ó, desapareceu daqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou vir no pavimento térreo, na nossa planta baixa do pavimento térreo, tá? Tá aparecendo a sapata aqui, ó, porque não tem nenhum piso, né? A gente excluiu lá aquele radier, depois a gente vai aplicar o piso bonitinho. Então, nesta vista em específico, deixa eu pegar esse corte aqui. Deixa eu deletar ele, né? Foi apenas usual aí para alguma outra coisa. Foi para visualizar a parede cortina, né? Então, ó, vou vir aqui em vista, corte, e vou fazer então no mesmo local, né? Que a gente havia feito anteriormente, ó. Isso aqui é bem interessante para vocês verem, tá? Deixa eu ajustar para cá, vou passar até do muro. O campo de visão dele aqui, ó, vou pegar todo o projeto. E ele está indo lá no finalzão do projeto. Muito bem. Então, quando a gente clicar nele aqui, ó. Aqui, bonitinho. Isso, esse aqui já nos consegue oferecer as paredes, né? Ó, cores consistentes e alto, tá? Então, é a forma que a gente está vendo lá realmente o projeto cortado, tá? Deixa eu liberar aqui, pessoal, mais espaço para a gente ver, porque essa vista aqui a gente pode até deixar ela salva um pouquinho, meio que definitiva, para vocês entenderem todo o conceito, tá? Os eixos aqui nessa vista a gente vai selecionar todas as instâncias, botão direito, ocultar elementos nesta vista, tá? Esses três cortes aqui, que são os outros que estão lá na longitudinal, a gente vai ocultar também. Não vai precisar deles. Esses eixos aqui, pessoal, aliás, os níveis também eu vou ocultar, tá? Os planos aqui que a gente fez de trabalho, tá? Deixar o desenho bem limpo mesmo, ó. Aqui eu acho que é o desenho do AutoCAD. Deixa eu pausar, isso mesmo, ó. DWG, botão direito, ocultar elementos, tá? Então tá lá o nosso projeto cortado, reiterando, né, voltando ao raciocínio, vocês vão observar então que a sapata e a estaca e a baldrame aparecem então os triângulos. Então, pessoal, ó, aqui nós temos uma parede, não temos, ó? Tá vendo aqui uma parede passando aqui, ó? O acabamento dela, tudo bonitinho. Inclusive, a face dela tá com o mesmo desenho, a mesma textura do corte, tá? Isso aqui não é legal, vai atrapalhar um pouquinho, depois a gente ajusta. Essa azul aqui já tá certa, tá? Essa aqui que a gente precisa fazer um ajuste depois na visualização dela. Porque quando ela está em corte, ela não pode ter o mesmo padrão, né, de textura, aliás, de achura, quando ela não é cortada. Então, vou mostrar do lado de cá. Deixa eu ver aqui. Desse lado de cá dá para vocês entenderem legal, tá? Então, ó, eu vou clicar no objeto, como eu havia comentado com vocês, e vou... aliás, essa daqui não está cortada, pessoal. Ela está lá distante porque ela já tinha o próprio pontilhadinho dela, né? Vou pegar realmente essa que está cortada, ó. Essa que tem os triângulos, isso. Então, por aqui também dá, tá? Botão direito do mouse,
Opa, não selecionou, deixa eu ver. Agora sim, ó. Botão direito do mouse, eu vou vir então em sobreposição de gráficos, tá? Por elemento. Tá? Então o que acontece? Vai aparecer uma belíssima de uma janela. Se a de vocês estiver fechadinha assim, ó, assim, tá? Vocês vão clicando que ele vai abrindo várias opções. Dentre estas opções, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o comportamento gráfico da representação. Nós não estamos mexendo no material, não estamos mexendo no objeto em si. É apenas como que ele está sendo visto nesta vista, tá? Porque fala específicos da vista, tá bom? Vamos vir aqui ó, em linha de corte, e aqui em linha de corte nós vamos inserir então um padrão, ó, no elemento estrutural. Vocês vão vir aqui ó, e vão colocar, por exemplo, este padrão sólido aqui, ó. Tá, ó, bem aqui em cima tem a palavra sólido, vocês vão colocar sólido, e este elemento aqui, ó, lembrando pessoal, nesta vista, nós vamos colocar ele com uma cor específica. Então, por exemplo, eu quero que toda a parte onde tem a sapata e estaca fique, por exemplo, verde. Tá? Vamos pôr bem forte assim, ó, esse verde limão, ok. Tá? E aí eu dou um aplicar, ok. Vocês vão observar ó, que o elemento vai ficar verde. Aliás, esse aqui onde eu peguei, ó, deixa eu só clicar de novo, sobreposição de gráficos, elementos. Esta opção que eu peguei aqui, ó, ela é a linha de corte, é a linha que fica em volta do elemento. O padrão de corte aqui, ó, eu venho, coloco preenchimento, coloco a cor verde também, tá? Então agora sim vocês vão observar que ele vai ficar todo verdão, olha lá, tá? Então, ó, onde eu tiver um elemento estrutural cortado, vai ficar verde limão, tá bom? Então, ó, eu vou pegar esse outro elemento aqui, botão direito, sobreposição de gráficos, elemento, linha de corte, né? Nós colocamos sólido também, não havia nem necessidade de mexer na linha, mas a gente coloca, né? Que a gente é um pouco enjoado, então a gente é caprichoso, né? Olha só, então eu vou mudar o padrão sólido também, ó, tudo verde, verde, dou um aplicar, ok. Agora vejam só que interessante, pessoal. Só ficou verde o que foi cortado. Olha só que legal. Então, onde tem o corte, a gente vê verde. Quando ele está cinza, pessoal, isso aqui é uma vista. A gente está vendo ele lá no fundo, lá para trás do projeto. Então, aqui ó, a viga não foi cortada. Tá? Tanto é que se você vir aqui, ó, planta de piso, pavimento térreo, e mudar o corte de posição, ó, eu vou pegar ele aqui, ó, eu vou mover ele, por exemplo, para cá. Ó, no meio da sala e no meio da cozinha. Vocês vão ver estas vigas baldrames com as pontas verdes, ó. Vou clicar aqui. Para a gente ver direitinho, ó. Ah, pessoal, não alterou pelo seguinte, deixa eu só fazer outro detalhe, ó. Eu vou clicar nessa, botão direito, selecionar todos na vista, né? Aliás, deixa eu voltar lá no nosso corte. Ah, esse aqui mesmo, tá? Que nós havíamos já clicado. Então, ó, selecionar todos que estão presentes na vista. E agora sim, botão direito, sobreposição de gráfico, tá? Porque eu havia feito apenas um, tá? Eu quero fazer em todos. Então, linha de corte, sólido, preenchimento verde, ok. Padrão aqui do corte, né? O primeiro plano, verde também, ok. Tá? Aplicar, ok. Isso. Então, agora eu vou pegar a sapata, ó, botão direito, selecionar todos que estão visíveis nessa vista, vai ficar todo mundo selecionado agora, clico em cima de novo com o botão direito, sobreposição de gráficos, elementos, linha, tá? Se ficar um pouco acelerado aí, pessoal, por favor, pausa o vídeo, caso você tenha um pouquinho de dificuldade, tá bom? Como é um processo repetitivo, então eu vou um pouquinho mais rápido. E até um pouco natural também, né? Conforme a gente vai andando aí, conforme as aulas, as explicações ficam mais aceleradas realmente. Então, olha só, é aquilo que eu comentei com vocês. Eu só estou vendo esses pontos verdes aqui, ó, que é onde a linha de corte passou. Fatiou aqui, ó, a viga. Essa sapata está cinza e essa outra viga está cinza porque ela não está no corte, ela está lá para trás. Então, isso daqui é importante, pessoal, vocês fazerem todas as partes estruturais aí em uma determinada vista, tá bom? Porque depois, nas próximas aulas, nós vamos começar a falar sobre pilares e vai chegar um momento que o pilar e também as vigas de cinta, de amarração, elas também vão ter que ter ali um comportamento, porque onde você tem concreto, né, onde você tem o concreto de pilar, pessoal, você não terá bloco.
você não terá parede. Não é verdade? Você vai ter acabamento, aqui ó, os elementos acabamento, mas você não vai ter parte de alvenaria. Onde tem concreto armado, não tem alvenaria, não é, pessoal? Por quê? Porque senão você cria uma duplicidade de volume cúbico de material. Tá bom? Então essa é uma dica importante. Não é bobagem você fazer isso, não. Tá bom? Ó, vou colocar aqui novamente. Então, conforme você muda aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, nessa parte de trás, para que vocês vejam agora, ó. Vou cortar bem aqui, ó. Ó, peguei bem aqui, ó, nessa sapata e a baldrame junto, ó. Então vai ficar um verdão aqui, ó, tá? Vou clicar aqui para que vocês vejam, olha lá. Então aqui eu sei que tem um corte, ó, cortou a parte estrutural e aqui não cortou, tá? Eu coloquei verde, mas você poderia colocar vermelho, preto, fica realmente ao seu critério, tá? Essa parede aqui depois, pessoal, a gente vai selecionar ela e vamos editar o tipo dela, porque a representação, vamos ver se dá para fazer isso agora. Como são muitas paredes, a gente criou vários tipos, vai levar um pouco de tempo, tá? Mas se você quiser depois, com um pouquinho de paciência, faz isso. Vai ficar mais fácil, ó. Quer ver, ó? Ah, pessoal, já entendi. Na verdade, deixa eu explicar para vocês. Na verdade, isso daqui é a parede cortada. Por quê? Porque o corte, ó, se você vir aqui, o corte está passando por dentro da parede, tá? Não é a representação da vista da parede, ó. Vou voltar um pouquinho para trás. Eu quero ver essa face aqui, ó. Isso, agora sim. Porque eu estava estranhando, pessoal, que ela estava com aquele xadrezão. Na verdade, ela fica xadrezão mesmo, né? Esse elemento aqui, ó, porque é as linhas que estão cortando a parede, ou seja, é o miolo ali, realmente o osso da parede, né? Olha lá, tá? Então eu trouxe para trás, eu vejo agora só essas vigas baldrames de frente para nós, tá? Ó, onde está realmente cortada, tá? Foi legal, né? Para me mostrar para vocês esta opção. Tudo bem? Eu vou voltar aqui para o 3D, então tire aí um tempinho, um tempinho com paciência, faz isso daqui, tá? Eu não mostrei no vídeo, mas você, pelo que eu já expliquei, eu tenho certeza que você vai conseguir. Desenvolva, então, as sapatas, a viga baldrame, conforme eu expliquei, e faça, então, todo esse processo aqui, ó, e deixando o projeto ajustadinho. Bem aqui, ó, no muro, pessoal, a gente vai só inserir a baldrame e depois a estaca, tá? Então, muito simples, a gente vai vir em estrutural, parede aqui, ó, fundação estrutural, tá? Eu criei uma aqui, ó, baldrame 20 por 30 usuário, então clico aqui no muro, ó, já fica inseridinho certinho embaixo do muro, olha lá, tá? E se eu quiser inserir, então, as estacas, somente as estacas, sem precisar ali da sapata, eu também faço um processo muito fácil, né? Ó, estrutural, pego aqui, ó, a isolada, tá? Aqui na isolada, pessoal, eu venho em carregar família e eu tenho só ele aqui para baixo, né? Ó, deixa eu ver. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, estaca de concreto. Carrego para dentro do meu projeto, sim. Você está tentando carregar uma família de estaca de concreto que já existe no projeto, tá? Possivelmente ela já está carregada aqui. Vamos substituir a existente, sim, né? Deixa eu ver como é que ela está com o nome. Estaca de concreto aqui, ó, de 600, tá? Ela está bem grande também. Deixa eu mudar de vista, pessoal. Vou colocar aqui planta abaixo do pavimento térreo. Isolada novamente. Pego aqui, ó, de 600. E vamos colocar no muro, tá? Ó, só no muro aqui, ó. Então, você pode ir colocando aqui. Quando você der uma olhadinha lá no seu 3D, você vai enxergar ela aqui, ó. Tá? Depois que você inserir todas, deixa eu ver como é que ela tá. Elas, na verdade, elas estão pegando aqui, ó, porque a gente precisa ajustar, tá? Depois, ó, se você quiser, pessoal, né, se vocês quiserem, pode fazer assim, ó. Você vai selecionar ela e eu acredito que aqui para baixo o deslocamento é menos 35, ó, menos 0,35, aplicar isso. Porque eu desconsiderei os 5 lá do nível e desconsiderei os 30 aqui, ó, da baldrame, tá? E a altura dela total aqui, vocês vão descer um pouquinho mais para baixo, vocês vão observar que está com 6 metros. Vamos colocar 2,5 e aplicar, tá? Olha aí que bonitinho. Tá? Então, nos muros, pessoal, nós vamos fazer somente isso. Como eu comentei, aqui, ó, nesta parte aqui do projeto, ó, essa parte da edícula aqui, ó, tem um pilarzão, tem 2 pilarzões aqui, eu vou mostrar para vocês depois.
E a gente vai fazer também uma sapata para ela, tá? Para esses dois pilares. E também uma sapatona, né? Bem grande, uma sapata gigante aí, para a gente colocar esse pilar aqui, ó, que é um pilar de acabamento decorativo, tá? Ele não tem nenhuma função realmente estrutural, como eu comentei, bem como aqui na frente, tá? Então, vá fazendo isso direitinho, depois eu vou mostrar aqui para vocês com todas inseridas, tá? Se você ficar na dúvida de onde inserir, geralmente, pessoal, né, como a gente tem em construção civil gabaritos, que é onde a gente faz aí a determinação, o local exato onde vai colocar cada pilar, cada sapata, o ideal é você colocar estas estacas preferencialmente em eixos, tá? No encontro de eixos. Então, por exemplo, você salta a cada 2,5 metros, você põe uma, tá? Ou a cada 3 metros, tá? Então você vai definir isso daí. Se precisar colocar outros eixos, você coloca sem problema nenhum, tá bom? Eu vou fazer isso aí depois e já deixo pronto no arquivo aí das aulas finalizado, tá? Muito bem, então, voltando aqui ao 3D, tá lá a nossa parte estrutural ou da infraestrutura praticamente concluído, tá? Agora uma coisa importante, pessoal, que tem no Revit são os conhecidos aí sistemas de vigas, né? E para que serve então e como que usa estes sistemas de viga? Vamos ver como é que funciona? Bom, deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo em 3D para exemplificar para vocês então o uso do sistema de vigas. Como eu comentei agora há pouco, o sistema de vigas, pessoal, ele é interessante para você fazer um conjunto paralelo, né, de elementos, né, no caso, obviamente, vigas. Essas vigas podem ser de ferro, tubulares, pode ser de madeira, pode ser tudo que você imaginar. Então, ele cria como se fosse uma face ou uma região, né, podemos dizer assim. Você pode desenhar um croquis bem complexo e aí, dentro desse croquis, você vai colocar várias peças paralelas. Essas peças paralelas você pode configurar então o elemento que você quer, como eu comentei, alumínio, madeira e assim por diante, ou também você pode configurar as distâncias entre os elementos, a quantidade dos elementos. Então ele é uma ferramenta muito importante. Por exemplo, você quer fazer uma estrutura de suporte de um mezanino, então debaixo do mezanino você passa ali, por exemplo, algumas vigas. Eu dei o exemplo também de pergolado, você pode fazer pergolados, pode fazer madeiramentos, pessoal, de telhados também. É muito interessante quando você, por exemplo, vai fazer o telhado. Aqui no Revit você tem a ferramenta para fazer telhados, né? Mas, por exemplo, você quer fazer o detalhamento do telhado ou o madeiramento total ali, realmente, cada viga no seu local, cada caibro, sarrafo, ripa, tudo certinho. Então, você vai criando fatias ou, podemos dizer assim, camadas de sistemas de vigas um sobreposto ao outro, tá bom? Nessa aula eu vou apenas mostrar um resumão legal de como usar o sistema de vigas, e lá na aula de telhado eu mostro para vocês novamente, e aí eu mostro na prática como fazer então esse acabamento aí por exemplo, do caibro, do sarrafo e da ripa também, tá? Então vamos lá, eu vou deixar aqui mesmo no 3D. Quando você vai fazer o sistema de vigas, pessoal, é importante você entender o seguinte. Aqui no Revit, ele traz por padrão apenas um padrão de viga, tá? Quando você vem aqui, ó, na opção viga, ele vai te dar essa opção de viga I, tá? No formato de uma letrinha I aqui. Então, é importante, dica do professor. Depois, senão, você vai ficar aí procurando e não vai achar. Carrega primeiro as vigas que você precisa, tá? Porque o sistema de viga ele só vai vir com um padrão, que é o padrão de viga I, tá? E depois você não vai conseguir alterar. Então você precisa carregar para dentro do seu projeto as vigas primeiro, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, em inserir, carregar famílias. Dentro de carregar famílias, pessoal, vocês vão vir nesta família aqui, ó, framing estrutural, tá? Pode ser que em algumas nomenclaturas ou em outros Revit esteja aqui esqueleto estrutural. Mas é nessa pasta aqui, tá bom? E aqui você tem aço. Você vai observar aqui, ó, que você tem vigotas, você tem cantoneiras, né, ó, redondo, barras redondas, caibros, ó, duplos, inclusive, né, algum tipo de treliça aqui também, ó. Então tem muitas opções, ó. Específicos do Brasil, você tem também, ó, tá? Vários modelos, viga U, viga I, tubos quadrados, redondos, né? Vários estilos, né?
E aqui também, ó, você tem aço leve galvanizado, concreto, né? Você tem várias opções aqui, ó, por exemplo, em concreto, ó, tá? Tem até uma viga T aqui, ó, tá? Então, você pode ver o que você achar melhor. Vou pegar, por exemplo, aqui madeira. Aqui madeira, ó, você tem caibro de teia compensado, tá? Isso aqui é praticamente o que? Um elemento que você tem um perfil retangular, depois você pode inserir também outro perfil que você queira, ou também você pode editar, né? Você pode vir no editar tipo e mudar literalmente as dimensões, tá? Eu vou colocar esse aqui, ó, Gluban Pinho do Sul, e vou abrir. Opa, então eu trouxe para dentro do meu projeto um tipo de viga, tá? Específico daquela pasta, tá, pessoal? Agora sim, eu venho em estrutura, e aí eu venho no sistema de vigas, ó, estrutura, painelzinho estrutura, sistema de vigas. Quando eu clico no sistema de vigas, pessoal, opa, não vou salvar o projeto agora, aparece uma janela aqui para mim desenhar o quê? Primeiro o sistema. Em outras versões mais antigas do Revit aparecia aqui para você desenhar, tá? Ou definir o tipo de sistema, tá? Nessas versões mais atuais ele já mostra diretamente o desenho. E você tem aqui também a possibilidade de você definir o plano que você quer, tá? Por exemplo, ou eu posso vir aqui, se eu tiver um plano já constituído na tela, ou eu posso já desenhar na vista que eu quero, tá bom? Eu posso vir lá na planta do térreo, planta do pavimento superior e desenhar o sistema, tá? Como eu estou aqui no 3D, pessoal, eu vou fazer ele aqui, ó, definir, e vou colocar na planta do pavimento térreo, tá bom? Lembrando, pessoal, só um detalhe, o sistema de viga ele sai para baixo, tá? Então, dependendo da vista que você fizer, por exemplo, se você já tiver numa vista do pavimento térreo, pode ser que o elemento não apareça por causa da faixa da vista, então tome um pouquinho de cuidado. Eu vou até colocar aqui, ó, no superior, para que realmente ele fique aqui no alto, tá? E ok, então está definido o nosso plano, tá? Que é o pavimento superior. E aí eu vou desenhar então esse elemento. Eu vou colocar um pouquinho aqui na vista superior para que vocês vejam, tá? Eu desenhando. Deixa eu colocar aqui em ortogonal e vou desenhar ele aqui do lado do projeto, tá? Então eu coloco aqui, ó, linha limite, e aí eu vou fazer, por exemplo, um retângulo, tá? Como eu comentei, este gabarito aqui, né, ó, esse perímetro eu posso fazer ele de várias formas, com arco, curvas, redondos, tá? Inclusive na hora que eu faço ele aqui, eu tenho também a opção de raio, posso colocar aqui concordâncias ou cantinhos arredondados, né? Vários modelos, tá bom? Agora só um detalhe, observem aqui, ó, que aparecem duas linhas, tá? Essas duas linhas também apareceram lá no começo do curso, na hora que a gente fez a rampa, não foi? Essas duas linhas paralelas, pessoal, elas definem o sentido do vigamento aqui, ou o sentido da laje, a direção da laje, ou a direção, por exemplo, da parte de ferragens realmente de algum piso ou de alguma laje, tá? Então você pode mudar essa direção. Você vem aqui, ó, direção da viga, você pode clicar numa linha, muda para cá, tá? Ou muda para outra. Aí você decide. Se você colocar assim, você vai saber que as vigas vão sair todas assim, ó. Tá bom? Muito bem, então está desenhado aqui o sistema de vigas, tá? O sistema é uma coisa, pessoal, a viga é outra. Eu já explico para vocês na sequência, tá? Agora, como o nosso sistema já está desenhado, observem aqui, ó, pessoal, tipo de viga. Quando você clica aqui, ó, aparece uma seta. Você tem aquela viga original que vem por padrão, ó, tá? E como a gente já carregou a família da madeira lá, aqui, ó, Gluban Pinho do Sul, o Revit já colocou aqui, ó. Então você pode selecionar e já definir qual tipo de vigamento que você quer, tá? E aí, feitas essas duas opções, praticamente você vem aqui e confirma. Você vai observar, ó, que o Revit vai criar então lá as vigas. Vou colocar um pouquinho aqui novamente. Perspectiva. E vocês vão ver, ó, que bonitinho. As madeiras inseridas, tá? Ó, lá que nós colocamos. Agora, interessante, para você editar o sistema de vigas, pessoal, vocês vão passar o mouse e vai aparecer um tracejado. Quando você clica no tracejado, você está no sistema de viga, olha só, tá bom? Esse sistema de viga você pode aqui, ó, duplicar e colocar algumas informações, ou seja, dentro de um projeto, você pode ter vários sistemas de vigas diferentes, tá bom? E
Também, se você clicar no tracejadinho, você pode editar de novo, remover o sistema, definir aqui, ó, editar o plano, ou seja, você pode fazer inclinado, tá? Você pode ter um local inclinado ou fazer uma inclinação, uma rampa, um piso, um telhado inclinado, definir um plano, tá? Eu vou explicar depois isso, e esse sistema de viga vai acompanhar esta devida inclinação, tá bom? E o sistema de viga, pessoal, você selecionando, você tem aqui a possibilidade de fazer algumas configurações, ó, tá? Dentre elas aqui, ó, espaçamento fixo, 1,88, por exemplo, 1 metro, e aplicar, você vai observar que ele vai inserir nesse total que você fez aqui, ó, naquele perfil todo, ele vai inserir vigas a cada 1 metro de distância uma da outra, tá bom? Então você tem algumas configurações aí para fazer no sistema de vigas, tá? Se você quiser também, você pode selecionar a viga em si e aí você pode alterar. Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, uma viga aí no lugar dessa daqui. Olha só, tá bom? Ou se você quiser, você pode selecionar todo o sistema de viga. E aqui, ó, tem o tipo. Deixa eu só ver um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó, tipo de viga, tá? Bem aqui, ó. Então aqui você também altera. Vou colocar todas as vigas aí e vou aplicar. Então todo o conjunto, ó, vira viga I. Olha lá, então nós temos agora, ó, vigas I, tá? Então, pessoal, o sistema de viga não tem muito segredo, né? Eu quis mostrar isso aí para vocês, tá? Você tem o sistema que você desenha e você tem os elementos em individual, tá? Que você pode depois aplicar o qual você desejar aqui, tá bom? Eu vou voltar com esse assunto de sistema de vigas aí posteriormente, comentando com vocês direitinho. E a gente vai produzir, então, como eu comentei, o nosso telhado e você vai entender melhor ainda o conceito, tá? Então vocês podem ver que dá para fazer, então, como eu comentei, suportes, né? Ali para mezaninos, você pode também fazer pergolados, tá? Então a infinidade aí, né? Há uma infinidade realmente de possibilidades, tá bom? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Eu vou deletar esse sistema aqui, foi apenas aí para exemplificar para vocês. Como eu pedi para vocês, pessoal, façam aqui, ó, o restante das estacas dos muros, tá? Pode colocar aqui uma distância aproximada de 3 metros entre um e outro, tá? Se ficar uma medida diferente, eu mostro para vocês na próxima aula, tá? Quais foram as medidas que eu usei aqui no projeto para fazer, então, essas estacas. Pessoal, muito obrigado, então, pela atenção de vocês. A próxima aula a gente vai falar aí sobre pilares, então tem muita coisa ainda importante para falar com vocês de partes estruturais. Depois que a gente fizer toda a parte estrutural, a gente vai ocultar todas as paredes em uma vista 3D e deixando realmente todo o esqueleto do projeto aí estrutural para a gente ver como é que funciona todo esse conceito, tá bom? Pessoal, muito obrigado então mais uma vez, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.